Pessoal, virou uma tremenda bagunça. O pessoal, às vezes, a gente escreve o começo de uma pequena reportagem informativa assim, com um tom um pouco mais formal, mas virou uma bagunça. Era esperado que o Trump botou um bocado de barulho em torno de uma possível reunião de Vladimir Putin, presidente da Rússia, e Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, juntos na Turquia. Não foi nenhum, nem outro. Acompanhe. Zelensky acusou Putin de prolongar a guerra e criticou a composição da delegação russa. Рівень русських поки що мені офіційно невідомий, але із того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень. Ainda assim, despachou um grupo de ministros para negociar com os russos em Istambul. Não está claro, entretanto, se o encontro já foi realizado. A expectativa é de que novas reuniões ocorram até o fim da semana. A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, criticou a postura de Kiev e acusou Zelensky de dar um show. Делегация наша находится в Стамбуле, ее состав известен, соответствующая информация была опубликована на ресурсах Кремля. Переговоры по инициативе турецкой стороны. O Kremlin foi responsável por convocar as negociações. No início dessa semana, entretanto, Putin avisou que não iria às reuniões. A principal autoridade da delegação russa é Vladimir Medinsky, assessor especial responsável pela primeira e única rodada de conversas bilaterais em 2022. À época, a Rússia exigia que a Ucrânia abandonasse qualquer tentativa de adesão à OTAN e ainda condicionava o fim do conflito a limitações militares que, na prática, inviabilizariam a soberania ucraniana. Desde então, Kiev tem pleiteado um cessar-fogo temporário como ponto de partida para as negociações, algo que o Kremlin rejeita. Nessa quinta-feira, o presidente americano Donald Trump, que está em viagem oficial ao Oriente Médio, reconheceu a fragilidade das tratativas. Nothing's going to happen until Putin and I get together, okay? Essa frase, Leonardo, nothing is going to happen until me... até ele se encontrar com o Putin, você acredita? Olha, William, esse assunto já é um assunto que nós já estamos conversando desde janeiro e nas últimas vezes que eu estive aqui no programa eu já tinha comentado que a grande estratégia do Trump era tentar tirar a Rússia do colo da China. O problema é que isso se mostrou praticamente impossível. Relacionamento Rússia, principalmente entre o Putin e o Xi Jinping, muito forte. Eu acho que o Trump já notou isso, as coisas foram mudando. O Trump fechou o acordo, né, de minerais críticos com a Ucrânia, depois fechou o novo fornecimento de armas para a Ucrânia. São dois movimentos assim, bastante importantes, nós não esquecemos, aconteceu agora, recentemente. E eu acho que o Trump deu um cheque no Putin, né? Quando ele fez o movimento no domingo, vocês devem recordar, porque o Zelensky, inicialmente, ele disse que não iria na reunião de quinta-feira, de hoje, lá em Istambul, na Turquia, se a Rússia não cumprisse o cessar-fogo a partir desta última segunda-feira. E logo depois o Trump postou em rede social de que o Zelensky deveria ir na reunião de quinta-feira, de hoje. Ou seja, eu acho que nesse movimento o Trump ele pressionou o Putin, ele colocou pressão no Putin e o Putin ficou com essa imagem de que ele é o problema, né? Que ele não quer fazer a paz, digamos assim. Logicamente que em termos militares não interessa para a Rússia nesse momento fazer um cessar-fogo, a Rússia quer avançar mais um pouco, especialmente na frente leste, e para a Ucrânia, obviamente, é interessante para ele poder ganhar tempo, para poder se rearmar, receber novo fornecimento de armas dos Estados Unidos e também, não podemos esquecer, a Europa realmente bastante alinhada com Zelensky e reforçando a ajuda para a Ucrânia. Trump vai fazer o que agora? Perdoar o Putin, fazer de conta que nada aconteceu. Ele já fez isso hoje. E tentar prosseguir na mesma toada. Ele fez isso hoje já, não é nenhuma previsão isso, né? Ele falou, nothing's gonna happen until me and Putin meet, ok? E deu uma risada, né? Assim, ou seja, como se ele que estivesse controlando os acontecimentos, mas essa semana ficou absolutamente claro que não é ele que controla, quem controla é o Putin. Ele se ofereceu várias vezes para se reunir com o Putin hoje em Istambul. Ele está doido para ter
um encontro, uma fotografia dele mediando a paz, conseguindo um acordo entre a Rússia e a Ucrânia. E quanto mais a gente deseja uma coisa na política, e aliás em várias relações, vários aspectos das relações humanas, quanto mais você deseja, mais caro você tem que pagar por isso. E o Putin realmente não, ele sente que não há incentivo suficiente para ele parar a guerra, ao contrário, há incentivo para ele continuar a guerra, né? Não porque ele esteja muito bem militarmente no terreno, não está fazendo progressos muito, muito pequenos, milimétricos mesmo, mas vem vindo o verão, a munição ucraniana está acabando, os Estados Unidos não estão enviando suprimentos para a Rússia, não estão repondo para a Ucrânia, não estão repondo as perdas. Então, Putin sabe que o tempo está a favor dele, né? E o Zelensky é quem está realmente pressionado, porque ai do Zelensky se ele não vai para a Ucrânia, se ele não vai para a Turquia, se ele não aparece em Istambul, se ele não está sempre Se não cumpre o roteiro do Trump. se ele não está sempre pronto a falar com Putin, a falar com Trump, a falar com quem quer que o Trump queira que ele fale, né? Agora, o Putin é impune, ele faz o que ele quer, porque o Trump já decidiu que, enfim, que o Putin é que tem as cartas, como ele disse ao Zelensky, né? Você não tem as cartas, né? Quem que tem as cartas no mundo? Xi Jinping e Putin. O que são as cartas? Arsenal nuclear, essa é a visão do Trump. Agora, há alguns aspectos que eu gostaria de colocar na nossa conversa. Começa, por exemplo, a declaração de governo ontem do novo chefe de governo da Alemanha, Friedrich Merz. Ele faz dois anúncios que, para todos que acompanham a história europeia recente, a história alemã em particular, são realmente estrondosos. Ele diz: nós vamos gastar mais até do que 5% do PIB em defesa, isso nunca foi feito desde a Segunda Guerra Mundial por parte da Alemanha, e nós vamos, sim, para um esforço concentrado de ajuda à Ucrânia. Leonardo, em que medida esse fator altera o que a gente está vendo aqui, que na descrição de vocês são negociações que na prática não estão levando a lugar algum? Olha, William, eu acho que a gente tem que tentar analisar esse conflito também por outro lado. A situação da Rússia, ela também não está tão fácil assim, não. Porque a Rússia, ela também tem limitação, está gastando muitos recursos com esse conflito. A gente não pode ter nenhuma dúvida que um conflito que passa de 3 anos, que não era para ser assim, a ideia do Putin não era essa, a ideia do Putin era tomar Kiev, tirar o Zelensky, ocupar a Ucrânia e ficar por isso mesmo, botar um presidente pró-Rússia na Ucrânia. Ou seja, esse conflito não é bom para a Rússia. É porque o Putin, ele treinado por tantos anos de KGB, o estilo dele de ser, ele passa aquela imagem de que está controlando a situação, mas eu não acho que o Putin está com as cartas assim, não. Eu acho que o Putin está numa situação também difícil, porque ele sabe que não pode durar eternamente no combate. Se os Estados Unidos apertarem a questão das sanções comerciais, especialmente os navios, digamos assim, os navios fantasmas que transportam o petróleo da Rússia para os países, a Rússia vai ficar numa situação econômica cada vez mais apertada. E eu estou convencido de que os oligarcas russos, pelo menos grande parte deles, ou parte deles, logicamente estão querendo o final dessa guerra. A Suécia entrou para a OTAN, Finlândia entrou para a OTAN, a Rússia perdeu grande parte do mercado europeu, de petróleo, de gás. Essa guerra não é boa para a Rússia, só que o Putin tem que manter aquele ar de que está sob controle, mas não está sob controle. Se estivesse tanto sob controle, ele estaria avançando aí plenamente com seus exércitos para dentro da Ucrânia, e não é isso que nós estamos vendo, né? Como o Lorival mesmo disse, os ganhos militares russos são milimétricos, poucos ganhos, especialmente na frente leste. Nós não podemos esquecer que a Ucrânia entrou dentro da Rússia, lá em Kursk, lá naquela região de Kursk, entrou em agosto do ano passado, só há poucas semanas que a Rússia conseguiu efetivamente, há 2 semanas atrás, que a Rússia conseguiu tirar efetivamente todos os militares ucranianos de dentro do seu próprio território. Então, a Rússia, militarmente falando, tem suas dificuldades. Hoje saiu uma notícia no The Telegraph de que o Putin ele mandou embora o comandante militar terrestre da Rússia, que já estava no comando das forças terrestres russas desde 2014. Ou seja, a situação na Rússia não está boa, é porque o Putin passa aquele ar que está tranquilo, e você não tem a dúvida também, que isso que você acabou de falar, que é uma notícia importantíssima: a Alemanha não é um país qualquer,
a maior economia da Europa, e esse aumento de orçamento de defesa da Alemanha, esse anúncio de orçamento de defesa da Alemanha, no médio e longo prazo, preocupa bastante. É lógico que capacidade de defesa toma tempo, não é assim tão rápido que você vai conseguir reerguer aquela Alemanha do passado, né? Conseguir trazer novamente uma forte Alemanha militarmente falando, mas esse conjunto de fatores, Alemanha ficando mais forte, França, Reino Unido, Polônia, unidos, foram lá no sábado passado, lá em Kiev, dar apoio para o Zelensky. A situação da Rússia eu não vejo assim tão tranquila, não. Eu acho que esse anúncio que você comentou agora, do Friedrich Merz, é mais um elemento que põe na cabeça do Putin o que ele vai fazer. Ele não sabe o que vai fazer agora. Ele está na dúvida de como negociar essa questão, principalmente pelas exigências que a Rússia estava colocando, aonde que ele vai tirar um pouco essas exigências para poder ter alguma solução para esse conflito. Mais de 3 anos. Nos resta pensar que os grandes fatores que ajudam Putin são Trump e Xi Jinping. Sem dúvida, o Trump, a União Europeia, a Europa, por mais que tenha capacidade de pressionar e tal, o Merz, não, o Boris Pistorius, o ministro da Defesa alemão, disse hoje que tem plano B, plano C, se o plano A, que são as sanções, mais sanções europeias, não funcionar, mas que ele não vai revelar quais são os planos B e plano C, mas, assim, a Europa reconhece, né, que não, e aliás está tendo uma reunião agora da OTAN, lá na Turquia mesmo, dos ministros de Relações Exteriores. Está lá o Marco Rubio. O Marco Rubio está lá, e o Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, disse hoje que os Estados Unidos é quem steers a OTAN, ou seja, quem vira ela para um lado, steer é o volante, é quem vira para um lado ou para o outro. Uma frase que deixou alguns pessoas Mas dá um certo otimismo, porque até aqui parecia que sequer eles estariam dispostos a estar dentro do carro da OTAN para pegar o volante. Mas o problema é se eles virarem o volante de costas para a Ucrânia, né? De volta para... Então, qual o tamanho desse perigo para hoje? os Estados Unidos. É muito grande. Aliás, assim, o que os Estados Unidos firmaram, o que o Trump firmou, foi um acordo, né, mercantil, comercial com a Ucrânia. Então, ele falou, os russos não vão atacar, o Trump falou, nas áreas em que a gente vai ter projetos. Ok, mas essas são as áreas ocidentais da Ucrânia. Isso não é nenhuma garantia para a Ucrânia em relação a todo o território que está ocupado, já de 20% do território ucraniano que está ocupado. Sem falar que são projetos para ao longo de muitos anos, é algo muito efêmero, na verdade, muito efêmero não, etéreo, né? Muito etéreo, muito frágil. Então, assim, eu acho que a Ucrânia está numa situação muito difícil. A Rússia está construindo um centro de produção de explosivos na Sibéria. São 20 edifícios com túneis, com capacidade para produzir 6.000 toneladas métricas de explosivos por ano, para abastecer todos os projéteis que eles têm e tal. E, assim, sim, estão com muitas dificuldades econômicas, mas os Estados Unidos não estão dispostos a privar a Rússia. Pelo contrário, o Trump fica oferecendo, né, retomar as relações, derrubar as sanções e tal. Então, o Putin tem todos os incentivos do mundo para esperar e ver o que pode vir para ele. Eu queria chamar a atenção de vocês para um outro aspecto que ganhou muito destaque, sobretudo na imprensa americana. A ideia de que o Trump, de certa maneira, se veja numa situação de desilusão quanto às próprias tentativas de conquistar o Prêmio Nobel da Paz a partir da intermediação de seja o que for, entre Ucrânia e Rússia. Você atribui que probabilidade a uma possível conduta como essa? Já que vocês não querem se entender mesmo, eu vou tirar meu carro dessa história. William, eu acho que essa postura, ela tinha acontecido mesmo. O Marco Rubio tinha falado, depois de uma reunião que teve lá dos amigos da Ucrânia, lá em Paris, o Marco Rubio tinha falado claramente de que a paciência dos Estados Unidos estava acabando. O Trump também falou alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que essa frase que ele falou hoje, lá no avião, no Air Force One, voltando dos Emirados Árabes Unidos para os Estados Unidos, ela foi bastante significativa, né? Quando ele falou que quando eu e o Putin sentarmos para negociar, essa guerra vai estar resolvida. E eu acho que isso aí a gente tem que levar em consideração, sim. Eu volto a insistir, eu não acho que a posição da Rússia esteja assim tão tranquila. O Putin passa essa imagem de tranquilidade, mas a economia russa está sofrendo com a guerra.
Só a gente vê a questão dos mercados, para onde que a Rússia estava fornecendo, número de mortos, feridos, etc. Ou seja, não é uma guerra confortável para a Rússia, só que o Putin tem que manter aquele ar de que está com a situação sob controle. Eu acho que o próximo movimento desse xadrez vai ser esse anúncio de um encontro do Trump com o Putin. Eu acho que é isso que o Trump vai querer buscar para tentar, como o próprio Lorival sempre diz, né, ganhar o Prêmio Nobel da Paz no final do ano, que é um dos objetivos, sem sombra de dúvidas, que o Trump quer. Então, acho que esse encontro do Trump com o Putin, acho que vai ser o próximo elemento, né, que nós devemos aguardar para termos aí realmente algum movimento mais concreto sobre final desse conflito. Eu diria que hoje eu estou até mais otimista do que eu estava anteriormente em relação ao final do conflito da Rússia e Ucrânia, depois dessa frase específica do Trump. Acho que ele vai buscar esse encontro com Putin, acho que ele vai tentar um entendimento com ele com relação a esse conflito.